o título da mensagem de hoje é: não basta ter poder, riqueza, se não tiver a direção certa. Tem gente que tem poder, tem gente que tem riqueza, tem gente que tem até projetos, mas não sabe caminhar para executar seus projetos. Tem recurso, mas não sabe, anda na direção errada com um bom projeto e com recurso. Quem já viu gente assim? Quantas vezes na minha vida eu tentei fazer algo que era nobre e deu ruim, porque o passo a passo, as direções, e direções tem a ver com decisões que a gente toma, principalmente diante dos obstáculos. Projeto é para começar, direção é para continuar. Tem gente com projetos lindos, vida espiritual, família, casamento, saúde. Tem gente que está com um projeto de ser saudável, se matriculou na academia, faz 3 meses, não emagreceu 100 gramas, não melhorou nada da saúde, porque falou, precisa ir também? Já paguei, ainda tenho que ir. Pronto. De uma forma simples e descontraída, dá para você entender que ter projeto não é o bastante, ter recurso não é o bastante. É preciso continuar na direção certa. Eu não estou aqui pregando porque sou perfeito. Eu estou aqui pregando porque estou dizendo sim à direção que Deus deu para a minha vida. E tenho lutado todos os dias para vencer a mim mesmo, para que prevaleça as direções de Deus na minha vida. Que nessa noite prevaleça na minha e na sua, em nome de Jesus, amém? Verso 1 diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta ou a direção certa vem de quem? Vem do Senhor. Quem aqui é humano, dá um glória a Deus. Então se você não está fazendo planos ou projetos, você está errado. Não, pastor, eu entreguei tudo para Deus. Larga de ser acomodado e preguiçoso. Tem gente, irmãos, que está esperando Deus fazer algo que Deus não vai fazer. Para de ser teimoso, para de ser teimosa. Desde domingo Deus está falando isso com a gente, irmãos. Olha como que Deus está insistindo. Não está no meu esboço isso aqui, mas domingo quando eu falei de 1 Tessalonicenses 4:12, se eu não estiver enganado, Paulo diz aos Tessalonicenses: cuidem dos assuntos de vocês. Parem de esperar que os outros tomem as decisões, a iniciativa, deem a palavra que você tem que dar. Consertem o que você tem que consertar. Zé Paulo uma vez me procurou, disse: pastor, eu preciso trazer ao senhor um pedido de perdão. Zé, o que você fez? Eu não, pastor, foi um irmão, é até pastor, engraçado, que falou muita bobagem a seu respeito e tal, e ele se arrependeu, viu, falou bobagem, e ele mandou eu te pedir perdão. Gente, foi a primeira vez que eu recebi um perdão terceirizado. Pedido de perdão terceirizado. Vai lá e pede perdão para mim. Vai lá no meu lugar, porque vai que ele não perdoa, quem ouve a bronca é você e não eu. Gente, se essa moda pega, quem cai em adultério manda outro para apanhar. Porque a hora que for falar, eu traí você, então eu vou te bater, quero te matar. Não faça isso, pelo amor de Deus, um pecado não justifica o outro. Mas aí manda alguém lá no lugar. Estou mentindo, Zé? Foi ou não foi, Zé? A pessoa mandou, fala para o pastor que eu queria pedir perdão para ele, fala para ele me perdoar, tá bom? E mandou pedir de perdão, gente, incrível. Ei, Jesus, é cada um, ministério, gente, é uma escola, é uma escola. A gente precisa assumir os nossos assuntos. Paulo ainda diz: façam com as mãos de vocês aquilo que vocês foram chamados para fazer. Estamos aqui com a nossa vida, colocando diante de Deus um clamor por uma mudança, por uma virada. Irmãos, ontem eu fiz um clamor no monte e falei com o pessoal. Eu subi com uma, dentre várias necessidades, uma específica, dentre várias que eu apresentei. Quando eu desci, cheguei na igreja, a resposta já chegou para mim. Que em nome de Jesus essa seja uma noite de respostas rápidas, aceleradas, imediatas para a gente. Mas precisa agir. Paulo vai dizer, quem furtava não furta mais, quem mentia não minta mais, quem traía não traia mais, quem enganava não engane mais. Se continua fazendo, não espere a glória de Deus na sua vida. Porque conversão não é um dia dizer eu recebi Jesus, eu estou na misericórdia de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa. A graça de Deus veio alcançar o ignorante. Ele viveu debaixo da misericórdia, mas depois de ter conhecimento, agora ele precisa avançar na palavra.
para de se esconder. Faça planos, faça projetos, mas não faça sozinho. Consulte a Deus, medite na palavra, peça instruções de Deus, sente para ouvir. Eu sento para ouvir. Nós ficamos uma semana fora, eu falei, domingo eu vou cultuar. Aí tem uns pastores que falam, não, você vai pregar na minha igreja. Eu falei, mas eu queria sentar para ouvir, mas vou lá. Fui lá e preguei de manhã, à noite fui em outra igreja e sentei para ouvir. Eu quero ver quem me impede de sentar e ouvir. Sentei e ouvi. Eu preciso ser ministrado. Na igreja que nós vamos cultuar, palavra uma bênção, tal, eu saí ministrado por uma atitude, por uma organização de algo, e Deus falou comigo, Rogério, lembra que eu falei com você isso e tal? É isso. Irmão, Deus ministra comigo até em cheiro. Entrei no lugar, senti um cheiro. A hora que eu senti aquele cheiro me fez remeter a um tempo que Deus me deu uma direção, uma visão. Que bom ver vocês balançando a cabeça, ver que eu não sou o único doido. Porque tem um monte de gente que fica parado, olhando para mim assustado, dizendo, quem é esse louco que está pregando para a gente? Bom, tem uns 4 igual a mim aqui pelo menos, ou meia dúzia. Já começou a aumentar, o pessoal começou a pegar carona. Senti aquele cheiro, eu falei, Deus, naquela época o Senhor falou comigo isso. E, Deus, é isso aqui que eu vou fazer. Como estão os planos que quem? Deus deu, validou, aprovou na minha e na sua vida. Porque sabe qual é o nosso problema? É que a gente faz um plano e pensa que ele vai acontecer sozinho. Não acontece, a gente faz outro. Aí a gente olha para a vida dos outros, alguém que está se dando bem, aparentemente naquilo que a gente quer se dar bem. Quem está com problema no casamento procura alguém que está bem casado. Quem está doente procura alguém que está saudável. Sempre olha e fala, o segredo, o financeiramente, o ministerialmente, o que for. Olha para alguém, e a gente tem que ser inspiração e se inspirar em quem está sendo bem sucedido. Glória a Deus, nada de errado nisso. Mas o problema é que há um projeto que tem a tua cara, que tem a minha cara. Tem um projeto que tem a nossa marca, que tem o nosso cheiro, que tem a nossa assinatura, o nosso DNA. Deus, quando olhou para a gente, disse, você dá certinho para um projeto que eu tenho na terra. Então vai lá e viva esse projeto. Irmão, você não está aqui à toa, nem por acaso, nem para se arrastar, nem para mendigar. Você está aqui para realizar um projeto que o coração de Deus almejou antes de te formar no ventre materno. Ele disse que Ele te conheceu, me conheceu, sendo substância informe ainda antes de sermos gerados no ventre materno. Ele diz, eu já te chamei pelo nome. Jeremias vai dizer, eu não passo de uma criança. Deus diz, Jeremias, antes de você ser formado, eu já tinha te chamado pelo nome, já tinha te consagrado profeta às nações. Antes que alguém reconhecesse o ministério profético de Jeremias, antes de alguém derramar azeite sobre Jeremias, Deus já tinha consagrado ele. Irmão, eu estou aqui para profetizar, é a primeira de hoje. Aquilo que as pessoas vão reconhecer na minha e na sua vida essa semana, é algo que Deus já reconheceu e consagrou a gente para viver desde que Ele nos criou. Já criou para isso. Ele me criou para pregar a palavra. E o que o diabo tentou fazer? Trabalhar fazendo de mim uma pessoa tímida. Trabalhar fazendo de mim uma pessoa cheia de rejeições e bloqueios que eu não sabia até 3, 4 anos atrás. Quando a minha esposa foi junto com a minha mãe num seminário de cura e libertação, vai fazer outro agora recém, logo. Foi um presente de muitos irmãos aqui, Deus abençoe. E ela foi. Quando elas voltaram, passaram lá uma semana em Minas Gerais, fizeram aquele seminário. Quando voltaram, no domingo à noite, após o culto, Zé Paulo e Sandrinha são testemunha. Na sala da minha casa, minha mãe chorando disse, eu quero te pedir perdão. E por quê? Ela falou, porque quando eu soube da notícia da sua gravidez, que você estava no meu ventre, eu e seu pai inseguros por tantas coisas, houve uma conversa sobre aborto. E agora eu entendi o peso que isso trouxe para a sua vida. Porque no primeiro momento você não foi celebrado, você foi rejeitado. A pastora falou, agora eu entendi porque que eu vejo no meu marido a pessoa mais confiante que existe no mundo. Irmãos, hoje eu orei, falei, Deus, esse ano a gente compra esse prédio. A gente tinha aluguel em atraso, eu falo que tinha porque pela fé já estão pagando. Hoje aqui resolve tudo. Mas ela fala, você é a pessoa mais confiante que eu conheço. Você pega alguém que assim, ninguém acredita, fala, não, aquele ali não tem jeito. Tem sim, aquele ali vai se converter, aquele ali vai ficar firme com Jesus. Aquele ali tem jeito, não, mas não sei o quê. Mas ao mesmo tempo tem hora que parece ser tão inseguro. O mundo espiritual
Principados e potestades vão trabalhar contra os projetos, as realizações que Deus quer dar para mim e para você. Isso de forma espiritual, isso de forma emocional, isso de forma relacional. Pessoas que chegam perto e às vezes sem saber nos sabotam, sem saber. Irmão, é por isso que a gente precisa pensar bem perto de quem que a gente gasta o nosso tempo. Porque tem gente que só de chegar perto a pessoa fala, respira de um jeito e fala, meu Deus, Deus me ativou alguma coisa. Mas tem gente que a gente fica 5 minutos perto, a gente sai derrubado. Alguém concorda aí? Diga amém. Alianças, companhias, estão te puxando para o precipício, para o inferno, ou estão te levando para mais perto de Deus, mais santo, mais remido, mais faminto por Deus. Eu posso perder qualquer coisa, Davi falou. Cuidado que todo o apego à idolatria. Ixi, isso é forte, hein? E Deus odeia a idolatria. Eu lembro que eu pastoreando uma grande igreja, tinha no domingo quase 2.000 pessoas, no total lá de gente, tinha mais de 2.000 membros. Muitos aqui lembram disso. Estava na televisão, estava no auge. Eu ia para o altar, estava naquela época, hoje eu estou no auge de hoje, acabou. Tá, ia para o altar pregar, orar sozinho à noite ou com o pessoal. E Deus sabe o que eu estou falando. Eu orava, Senhor, se preciso for, tira tudo isso aqui de mim. Se o Senhor está vendo algo que eu não estou, se o Senhor acha que isso vai me atrapalhar, tira tudo. Meu coração tem que estar no Senhor e não nisso. Eu te louvo e te agradeço por ter me dado, mas pode tirar tudo. Ontem ou hoje eu fiz uma oração semelhante, ou ontem e hoje acho, e falei, Deus, tem hora que eu faço umas orações que eu sei que dói, mas se eu precisar abrir mão, eu não quero perder é horrível. Quem entrega para Deus não perde. Eu quero entregar. Eu quero acreditar, confiar no Senhor, que o Senhor é mais garantido que o piso que eu estou aqui pisando, que esse chão. Minha garantia está em Deus, minha segurança está em Deus. Então faça assim planos, mas coloque todos eles diante de Deus e espere Ele dizer sim e amém. Porque se Ele disser não, pare tudo, ainda que com perda, ainda que com prejuízo. Nós estamos vivendo um tempo muito próximo do fim, e eu vou falar isso os 3 dias, eu vou falar isso todo culto, vocês me ouvem falar isso todo culto. É hora de ver quem fala da boca para fora sobre temor a Deus, sobre Deus, 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 e quem realmente diz, Senhor, eu posso perder qualquer coisa, só não posso perder a Tua presença. Eu não disse que eu quero. Eu não estou fazendo oração para a gente ficar tudo, sabe, sofrendo. Não é nada disso. Eu estou dizendo que nada nos prende a não ser o amor de Cristo, a graça de Deus, a palavra de Deus. Esse é o nosso apego. Faça planos. Avalie na tua vida onde ficaram os planos e projetos que Deus lhe deu, que são genuínos de Deus, que você não tem a menor dúvida que vieram de Deus. Eu estar pregando é um projeto 100% de Deus, porque alguém com complexo de rejeição, sem nem saber que tinha e nem saber o porquê, tímido, cresci sofrendo bullying a vida inteira. Eu era o menino pobre na escola dos ricos, o excluído. Eu era o menino feio no meio dos bonitos, eu era o defeituoso no meio dos perfeitos. Só que Deus nunca me olhou de acordo com esses adjetivos. Deus sempre me olhou segundo o projeto dele. Ei, você veio aqui para ouvir isso. Deus não olha para você com os adjetivos que a vida te dá, que o mundo te dá, que o inferno tenta dar para você. Deus olha para você através da luz do projeto, da palavra do projeto, da visão que Ele tem para você e para mim. Não basta ter riqueza, não basta ter poder, não basta ter projeto. Precisa ouvir a direção de Deus para ir, para desafiar aquilo que tenta nos bloquear. Eu creio que Deus já está falando com alguém hoje aqui. O verso 2 vai dizer: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Não vem com essa conversa de que Deus entende atrapalhada que eu e você vamos fazer. Ele não entende, porque Ele sempre tem uma palavra acima das nossas tempestades e dificuldades. Ele não disse que não passaremos pelas tempestades e dificuldades. Ele disse que estaria conosco para nos fazer chegar do outro lado e poder testemunhar.
Cuidado para não achar que muito eu, e eu falei disso domingo também. Quando a gente se apega muito, não porque o meu nome, não porque os meus princípios, não porque qualquer coisa que você começa a se apegar muito e achar que a sua justiça, sua retidão, sua beleza, seu recurso, sua organização, sua disciplina, seu qualquer coisa, meu qualquer coisa, a gente precisa render tudo aos pés de Cristo. Que Ele cresça de verdade. Paulo, com todos os seus princípios e valores, não conseguiu fazer nada para Jesus, a não ser deixar um rastro de sangue, de pavor. O dia em que o Paulo diminui, o Saulo diminui, o Paulo começa dependendo totalmente de Cristo, com espinho na carne, com aflição, orando e nem sendo atendido sempre que orava, mas começa a fazer o que Deus mandou, o que Jesus mandou. Ele se torna o maior apóstolo dos gentios. Nós somos gentios. Verso 3 diz assim: confie ao Senhor. Confie a quem, gente? Fulano, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Mas você já contou para Deus? Não, então não conta para mim. Você quer ver a coisa funcionar nos nossos relacionamentos? Não ouça de ninguém o que a pessoa ainda não falou com Deus. Deixa eu te contar sobre o Gustavo, o que ele fez. Você já falou com Deus sobre o que o Gustavo te fez? Ainda não, então primeiro fala com Deus. Aí se Deus falar para mim, fala comigo, você vem. Aí vem outro caso, gente que acha que vai ser muleta dos outros a vida inteira e você está viciando as pessoas em você. E sabe o que a gente faz? A gente vicia as pessoas em nós e sai de um e pega outro e vicia o outro, e pega outro e vicia o outro, porque a gente precisa de aceitação. A gente precisa se sentir valorizado. Isso é tóxico, isso é antibíblico. Confiar ao Senhor. Ei, vem cá. Agora aqui, ó, com Deus, tem meu suporte, tem suporte, mais um. Aqui na igreja, irmãos, eu e a pastora não atendemos tudo, não resolvemos tudo. Graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa, uma liderança e colaboradores maravilhosos que nos ajudam. Muitos de vocês vão apresentar demandas às vezes da vida de vocês que nunca, nem vão chegar até a gente. Alguém, não é no meio do caminho, não, é alguém ao nosso lado, desse time maravilhoso que a gente tem, já vai abraçar, já vai interceder, e a coisa vai andar e a gente só vai ouvir o testemunho. Sem nenhum ciúmes de ouvir você falando, fulano me atendeu, fulano cuidou de mim, por que não falou meu nome? Não, glória a Deus. Se a gente conseguir fazer algo relevante para Deus, o nosso nome não vai ser anunciado toda vez, mas o nome de Jesus será anunciado todas as vezes, seja através da nossa vida, seja através da vida de outras pessoas. Nós estamos aqui para multiplicar. Confie a quem, gente? Ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão como? Bem sucedidos. Porque se primeiro eu falei com Ele, tudo vai ser bem sucedido. Não, algumas coisas vai dizer, isso aqui não é para você, deixa eu te falar. Mas e aí, Deus? Calma que eu vou te dar um outro projeto. Aí você vai chegar com um projeto aprovado por Deus. Irmãos, isso é desde a criação. Deus olha para mim e para você com sonhos, com plano, com visão. Olha que de Gênesis 1, vem comigo, rapidinho. A gente já conhece isso aqui, mas precisa ler. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Podia só falar, mas eu gosto de ler a Bíblia. O povo de Deus precisa ler a Bíblia. Gênesis 1:26 diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano a nossa o quê? A nossa o quê, gente? Imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. É o que a Bíblia diz e acabou. 28. Então Deus fez o que? Os abençoou. Presta atenção que Deus primeiro cria com projeto, cria com propósito, depois Ele abençoa. Sabe qual é o nosso problema? A gente não apresenta primeiro para Deus o projeto, o propósito. A gente quer que Ele abençoe antes. Ele não vai abençoar tudo que eu fizer. Ele vai abençoar o que primeiro eu apresentar a Ele e Ele validar. Aí Ele abençoará o trabalho das minhas mãos. Mas pastor, está escrito em Deuteronômio 28 que Ele abençoará o trabalho das minhas mãos, onde eu puser a mão. Está escrito em Deuteronômio 28. E será que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos que o Senhor te ordena hoje, aí sim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O que significa isso? Deus não tem dificuldade em abençoar o trabalho das nossas mãos, desde que primeiro a gente ouça a voz dEle e tenha o cuidado de guardar a palavra dEle. E às vezes a palavra dEle vai dizer, para isso aí, que isso não me glorifica, então para.
Mas pastor, se eu parar isso, eu vou viver de quê? Da bênção de Deus, porque a bênção de Deus é que enriquece e não traz dores. Deus esses dias vai derrubar os altares de Baal em nosso meio. Todos os altares de idolatria, todo ponto de confiança que não é de Deus, vai cair por terra na minha vida e na tua. Eu declaro em nome de Jesus. Você crê? Diz amém. Pastor, eu não tive coragem de dizer amém. Então você vai cair junto. Que isso, pastor? Eu não vim aqui para ser amaldiçoado. Não, irmão, eu estou alertando. Para, enquanto é tempo. Porque eu falei que o que vai cair são os altares de... Não disse que vai cair teu casamento, tuas finanças, não. Mas aquilo que não for de Deus, aquilo que está tomando o lugar de Deus, aquilo que está ocupando a glória de Deus, tem que cair por terra, antes que nos derrube junto. Antes que a gente caia junto. Interessante que Deus dá projeto. Deus fala, olha, vou criar, vai ser homem, vai ser mulher, eles vão dominar, eles vão conquistar, eles vão crescer, e agora eu os abençoo sobre o que eu falei. Tem um monte de gente que diz, pastor, me abençoa. Peraí, mas você ouviu a palavra? Não ouvi, então eu não posso te abençoar, porque Deus primeiro dá a palavra e depois abençoa. Está cheio de gente correndo atrás de bênção em tudo que é lugar. Eu quero uma revelação, eu quero uma bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você ouviu a palavra? Porque até Deus, até quem? Até o Senhor primeiro deu a palavra para depois abençoar. Jesus, no seu primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Antes de abençoar a água para se tornar vinho, ele deu uma palavra. Se os homens não creem na palavra e não obedecem à palavra, o milagre não acontece. Só é abençoado o que está debaixo da palavra de Deus. Que o meu casamento, que a minha saúde, que a sua, que a nossa vida financeira, ministério espiritual, esteja debaixo da palavra de Deus, porque aí vai ser abençoado. Mas se está fora da palavra, é maldição. Se está fora, Deus disse não, é não. Deus não entende quebra galho, Deus não entende dar um jeitinho. Mas pastor, está doendo, e quem disse que não doeria viver nesse mundo? Jesus avisou em João 16:33, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem um caminho para vocês, eu abri um caminho, eu mesmo paguei o preço. O verso 28 ainda diz, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e o que, gente? Governem a terra. Tem gente que só enche, mas não governa. Tem gente que enche sua conta de dinheiro, mas não sabe como gastar o que recebeu. Tem gente que quando conheceu Jesus, vivia de um salário mínimo. E no começo, no primeiro amor, era fiel a Deus em tudo. Hoje recebe 5 salários mínimos, 3 salários mínimos, é infiel a Deus e diz que não dá. Não é que não dá, é que o teu coração agora confia em Mamon, e no começo ele confiava em Deus. Irmãos, hoje Deus falou comigo com a Bíblia de ponta cabeça. Quem estava lá no monte é testemunha. Eu tentei fugir de uma coisa, Deus falou, você vai fugir? Então tá bom. Pôs a Bíblia de ponta cabeça na minha mão. Eu falei assim, Senhor, eu vou abrir lá no Novo Testamento, que eu não sei o que, tal. Aí abri, aí a hora que eu abri assim, falei, está de ponta cabeça aqui, virei Êxodo 25. Eu falei, Deus, eu tentei correr lá para o Novo, mas o Senhor me segurou aqui no Velho. Por esses dias eu testemunho e compartilho a palavra que Deus me deu, porque não é só para mim, é para você. Deus vai pegar você e eu, nem que for de ponta cabeça, irmão, e pega mesmo, Senhor, que eu preciso ficar nas mãos de Deus. O ponta cabeça de Deus é melhor que o nosso lado bom. Se quer que projetos, que direções e vida financeira deem certo, vai pelo lado de Deus, vai do jeito de Deus, honre a palavra de Deus. Não tem uma fórmula mágica, aqui não tem, eu vou fazer uma oração para que você fique rico e ganhe muito dinheiro. Não, eu vou orar por você sim, mas eu vou te ensinar pela palavra o que Deus diz, os princípios de Deus, e você e eu vamos lutar, vamos fazer a nossa parte, e debaixo da bênção de Deus, honrando a Deus, nós vamos colher tudo que Ele prometeu que a gente colheria. É isso. Não é porque você recebeu a receita de um bolo que você sabe fazer o bolo. Agora vai para a prática. Agora siga as instruções, siga as direções, porque não basta ter poder, não basta ter recurso, precisa seguir as direções. Não basta ter todos os equipamentos. Eu tenho todos os equipamentos para fazer o bolo, eu tenho dinheiro para comprar os melhores ingredientes, e faz o bolo ficar uma tragédia, irmão, porque não segue a direção, porque não se aperfeiçoa no caminho. Irmãos, esse é um caminho para quem quer se aperfeiçoar. A caminhada cristã é essa. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos no mês 7. Hoje, olhando para janeiro, você está melhor com Deus ou pior?
para fevereiro, para março, para abril. Tem gente que começou o ano agarrado com Deus e disse: esse é o ano da minha vida, eu vou me converter, eu vou servir, eu vou ser uma bênção. Chegou o mês 7, já desonrou todas as promessas que fez e está voltando para o pecado. Porque omissão também é pecado. Pecado não é só trair a mulher, não é só roubar os outros. A Bíblia diz em Tiago: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente precisa ler a Bíblia. Eu fui chamado para prosperar, não tem a ver com dinheiro. Prosperidade é muito além, dinheiro é só um dos ingredientes. Eu fui chamado para ser próspero, ser o que? Bem-sucedido. E ser bem-sucedido não é ser do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer, é me realizar nele, porque a realização nele é muito maior do que a realização em si mesmo. É a coisa mais gostosa do mundo, irmão, é você encostar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, obrigado, hoje eu vivi um dia para a tua glória. Quem já passou por essa experiência? Gente, como é gostoso isso. Deus ama cada um de nós, irmãos. E até palavras duras que Ele nos dá, não diminui o amor, não mudou, ninguém está sendo ignorante. É Deus dando um choque de realidade antes que a gente se perca. A gente precisa voltar para a direção certa. O governo não é a prioridade, o governo é importante. Ele nos mandou governar sobre a terra. Eu falei que ontem, quando fui orar pela cidade, pela nação, Deus falou assim: o problema não é lá em cima, é aqui embaixo. O governo começa nas casas. Jesus tem que ser o Senhor de cada lar, de cada família. Mas pastor, se eu concordo, irmão, não concordo. Mas então quer dizer que se eu concordo com o outro lado, irmão, não concordo nem comigo todo dia. Que eu vou dormir falando: amanhã eu vou fazer tal coisa, aí não faço. Caramba, por que eu não fiz? Quem mais discorda de si mesmo? Falei uma coisa que não era para ter falado, falei fora de hora, não falei a hora que era para ter falado. Irmão, eu termino de pregar, eu falo assim: o principal era isso, isso, isso eu não falei. Eu já saio discordando de mim mesmo com o que eu preguei. Mas eu preciso ficar debaixo do governo de Deus. Entender que nós, a igreja, é que são sal da terra e luz do mundo. Como ontem ouvimos, não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação. Prosperidade tem a ver com quem nós somos, não com aquilo que temos. Anota essa aí. Prosperidade tem a ver com quem nós somos e não com aquilo que temos. Porque uma pessoa próspera, o que ela tem hoje, ela pode perder, amanhã ela volta a ter. Sempre dou esse exemplo, gente, do Silvio Santos. Alguns aqui vão lembrar do tal do baú da felicidade. Eu ouvi falar, minha avó contava para mim, eu não sei do que se trata. O baú da felicidade quebrou por um problema com a contabilidade. Gente, nós estamos falando de Silvio Santos, nós estamos falando de mega estrutura, e quebrou. Silvio Santos foi lá e começou a Jequiti. E a Jequiti é melhor que o baú da felicidade, para dar dinheiro para ele. E se ele perder tudo, irmão, amanhã voltar a ser como ele era no começo, camelô, daqui a pouco, irmãos, você vai ver que essa Lauro Gomes é tudo dele. Alguém está entendendo o exemplo que eu estou dando? Prosperidade não tem a ver com o que eu tenho, com o que eu possuo, até porque gente apegada não é próspera. Prosperidade tem a ver com liberalidade, com generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Alguém já leu isso na Bíblia? Alma generosa é alma próspera. Alma canguinha, pão duro, mão de vaca, não é próspera. É alma idólatra de mamão. A gente precisa acreditar que Deus nos criou para isso. Governem, sejam uma bênção. Aí o verso, eu não vou ler o 20 não, porque vai falar para comer as plantas com semente. Aí deixa a Sandrinha ler quando ela pregar sobre comer as plantas. Eu gosto mais da parte de comer os animais, mas está tudo bem, vale também porque as plantas também dão semente. Mas vamos para o capítulo 2, verso 15. Olha aqui que incrível, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Sabe o que Deus falou? Adão, eu tenho um negócio na terra. Senhor, eu quero que você seja o gerente, o diretor, o presidente. Você que vai cuidar para mim. Tudo que Adão tinha que fazer era seguir os comandos de Deus. Irmão, Deus continua tendo negócios na terra. Quem ganha almas é sábio. Quem é testemunho embaixador de Cristo está granjeando pedras na sua coroa. Quem acumula tesouros, riqueza aqui para investir, para desfrutar com a família assim, mas para investir amando o próximo, amando a obra, a expansão do reino, está sendo próspero segundo a visão de Deus. Deus continua tendo visão de negócio na terra. Você duvida disso? Leia a Bíblia.
O ministério de Jesus era sustentado por homens e mulheres, principalmente mulheres bem-sucedidas. As mulheres sábias já agarraram. Bem-sucedidos. Porque Deus tinha um projeto. Jesus veio, Jesus falou: ó, o seguinte, quero entrar em Jerusalém, eles vão me aclamar, depois vão me crucificar, eu sei o quanto vai doer, mas na hora de ser celebrado, então eu quero entrar bem. Arruma um jumentinho 0 quilômetro para mim. Gente, foi ou não foi? O jumento que nunca ninguém, nem test drive foi feito no bichinho. O discípulo que foi buscar, obviamente não sentou, trouxe, não pode sentar, é 0. Deus não tem nenhum problema com dinheiro. Deus não tem problema com beleza. Fiquei bonito, agora Deus não me... Não. Deus não tem problema com conquistas. O problema de Deus é idolatria. É quando a gente idolatra a beleza do corpo, o nível que chegamos, o conhecimento, o status, a posição, o dinheiro que ganhamos, as conquistas. Quem está entendendo? Irmão, hoje Deus está batendo idolatria, hein? Hoje Deus está batendo idolatria. Eu estou com o esboço inteiro ali, estou só nisso aqui. Mas eu quero ficar onde Deus quer que eu fique. É nisso que eu sou bem sucedido. Enquanto eu sou obediente a Ele. Ontem falei de obediência, hoje de novo. Porque não tem como falar de Deus e de Jesus sem falar de obediência. Homem, estou colocando um grande negócio na tua mão. Não, alguém vai entender. Deus olha e fala: ei, homem, mulher, estou colocando um grande negócio na tua mão. Adão não tinha nem concorrente, gente. O que é isso? Deus quer colocar você num nível que o único concorrente é a nossa carne. Cuidado com a sua carne. É o seu maior concorrente. Seu ego, orgulho, ganância, irresponsabilidade, desorganização, preguiça. Quem ama o sono nunca prosperará. E prosperidade, volto a dizer, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com realização. Quem ama o sono não se realiza. Quem passa mais tempo deitado que em pé não se realiza. Eu me realizo vivendo, cultivando, tomando conta. O verso 16 ainda diz assim, ó. 16. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma o quê? À vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. Come à vontade, homem, fica tranquilo. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza o quê? Deus diz assim: homem, é o seguinte, tudo que eu te dou pode desfrutar à vontade, mas o que eu te proíbo, nem brinca com isso, que você vai se arrebentar. A sua prosperidade não está naquilo que Deus disse que não é permitido, está naquilo que Deus deu para você. A nossa realização e prosperidade não está no proibido. Essa parte de Deus é de Deus. Isso aqui não é conversa para cristão, eu não vou entrar nessa conversa. Isso aqui não é aliança, não é amizade. Ai, sabe, a pastora é minha esposa, mas eu tenho uma melhor amiga, o cão. Ai, o meu marido, sabe, mas eu tenho um melhor amigo, a pomba gira. Minha melhor amiga está sentada aqui na primeira fileira. Porque se a vida me bater, quem vai estar ao meu lado eu espero, em nome de Jesus, que eu não passo por isso e que ela não precise provar que vai, mas vai estar ao meu lado é ela, porque a vida já me bateu e ela estava lá. É disso que a Bíblia está dizendo. Eu preciso ser leal ao sim de Deus, e com todo carinho e respeito, é só um macho e fêmea suficiente para honrar o não de Deus também. O Senhor disse que não, Deus está me doendo, mas não é não. Se Deus disse não, é não. Mas aí a gente já sabe o decorrer da história. A prosperidade do paraíso, a prosperidade do jardim do Éden, se corrompeu, não pela concorrência, mas pela desobediência. O que sabota a minha, a sua prosperidade, nosso poder, não é concorrência, não é nem o diabo, nem o inferno, é nós desobedecermos a Deus, porque o máximo que o diabo vai fazer no primeiro momento, é nos induzir ao erro. Por isso, na oração que Jesus deixou como modelo, a oração do Pai Nosso, Ele diz: nós devemos orar a Deus: não nos deixe ser vencido pelo diabo, não é isso? É? Que Bíblia que vocês estão lendo? Hein? É isso? Não nos deixe ser derrubado pelo diabo. Não nos deixe o quê? Cair
em tentação. Não nos deixe ceder às ideias, não nos deixe ceder às propostas do diabo, porque aí sim ele pode me bater. Enquanto eu não cedi às propostas dele, ele não pode me tocar, porque Jesus me deu todo o poder, como ouvimos ontem aqui, para pisar serpentes e escorpiões, e nada fará dano algum. O poder está em nós. Quando dizemos não aos projetos do diabo, sabe qual é o problema? Provérbios 16 diz: agarra o projeto de Deus. Gênesis 2, Deus diz: não ceda ao projeto do diabo. Quem quer que a sua casa, sua família seja um jardim de paraíso com Deus? Quem quer que a sua saúde também seja? Suas emoções sejam? Seu ministério? Sua vida financeira, profissional, empresarial? Então diga não a tudo que o diabo lhe propõe, e diga sim àquilo que é de Deus para a sua vida, porque Deus já nos colocou onde a gente precisa estar. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer acessar outras regiões. A tua bênção, a minha bênção, a resposta, a provisão, a prosperidade já está disponível, a cura já está disponível nas regiões celestiais. O problema é quando a gente para de acessar as regiões celestiais e começa a andar só nas carnais, só nas justificativas, no natural. Volta a recorrer às regiões celestiais. Põe para mim o primeiro tópico, e eu já vou ler na sequência de novo o Salmo 115 que eu li ontem, mas preciso ler. Olha aí, ó. Podemos fazer ou receber planos, projetos. Fomos criados para desenvolvermos nosso o quê? Máximo potencial. Irmãos, Deus deu a terra inteira para um homem. Olha o tamanho do empreendimento. Quem foi o homem que recebeu o primeiro poder para dominar e governar sobre toda a terra? Quem foi? Quantos homens Deus precisou criar para colocar, para dar conta de cuidar? Para de pensar que é muito grande o que Deus quer colocar na tua mão. Ele tem poder para te dar algo maior do que aquilo que você está pensando. Mas primeiro Ele vai provar você no jardim. O jardim do sim e o jardim do não. O jardim do esse é meu, esse é de Deus, esse eu não toco. O jardim de para cá eu olho, para lá eu não olho. O jardim de aqui eu toco, ali eu nem brinco. É a partir do jardim que a nossa prosperidade vai brotar. Amém. É a partir do jardim da obediência. É a partir do jardim que tem uma canção linda que eu amo, sou apaixonado, da inocência. Quando a gente não deixou a maldade entrar. Quando a gente jogou a maldade para fora e disse: eu não quero nada com você. Eu não quero. Qual é a nossa escolha hoje? Qual nível, qual tipo de prosperidade a gente quer viver? Não adianta ter recurso. Não adianta ter poder. E ter até projetos maravilhosos. Se a gente não for fiel a Deus na direção que Ele dá. Havia uma direção para o homem desde o jardim. E o homem então governaria sobre toda a terra. Irmãos, Deus não mudou. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não. Então ainda há uma direção de Deus para homens governarem na terra. Homens e mulheres serem bem-sucedidos na terra. Há uma direção de Deus para homens e mulheres serem bem-sucedidos, para a gente não passar dias aflitos dizendo: como vamos pagar essa conta? Como é que a gente vai cuidar das nossas crianças do Haiti? Como é que a gente vai estender a mão ao próximo? Não, já veio o recurso, está sobrando, está transbordando, porque essa igreja se rende ao sim de Deus e respeita o não de Deus. A nossa prosperidade está nele. Alguém pode trazer um projeto mais, extraordinário para mim e para você. Se Deus disser não, não vale nada. Aí Deus dá um projeto simples, explode. Funciona. Você foi criado para ser uma bênção aqui na terra. Você não veio se arrastar e mendigar. Para de se fazer de vítima. Você está envergonhando o nome de Jesus fazendo de vítima. Eu envergonho o nome de Jesus quando me faço de vítima. Eu não sou vítima, eu sou filho. Deus matou o filho dele porque me ama. Como é que eu posso me achar uma vítima? Sou amado. Foi Deus que se agradou em matar Jesus para poder salvar o Rogério, e nós temos muito valor, mas o poder de decisão e escolha continua com a gente. Ainda diz aí, essa reflexão: podemos fazer ou receber planos, projetos, fomos criados para desenvolvermos nosso máximo potencial. Segundo quem? Segundo Deus. O que não podemos é avançar com o projeto sem o quê?
a resposta aí, direção de Deus. Se não tem resposta, não tem o aval, não tem direção de Deus, para tudo. Salmo 115, verso 16. Deus já está falando com alguém hoje aqui. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra a quem? A humanidade. Alguém aqui é humano? Então diga: essa terra, eu tenho que ser a diferença. Diga: eu não vim aqui para sofrer ou ser escravizado, eu vim para ser uma bênção. É disso que fala. Ah, pastor, mas como é que muda então o cenário da minha vida para me tornar essa bênção? Jeremias 33:3. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pergunte. Ou ainda, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e o quê? Firmes, na Almeida ou na NVI ou ARA, ocultas, que ainda não sabes. Deus tem segredos do porvir que a gente não sabe. Lembra do título da mensagem? Não basta ter o quê? Alguém lembra? Poder e riqueza, se não tiver a direção certa. Tem coisa que a gente ainda não sabe e Deus já sabe. Aí Ele vai nos dar a direção certa para a gente não ir para o lugar errado, para a gente não fazer a escolha errada, a aliança errada, a decisão errada. Deus quer continuar revelando coisas que a gente ainda não sabe. Olha o que diz Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, verso 7. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo onde? No Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso fiz o quê? Olha o que Deus está falando. Por isso fiz o quê? Por isso fiz o quê, gente? Desci. O próprio Deus dizendo: eu vou lá, pessoalmente. Por isso desci para livrá-los, ou libertá-los do poder dos egípcios, e levá-los do Egito a uma terra como? Fértil e espaçosa. Gente, isso aqui é promessa de Deus para a gente, a palavra para hoje, é direção de Deus com a gente. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Ah, pastor, mas eu tenho muitos concorrentes. Ei, se foi Deus que te mandou ir, não se preocupa com os concorrentes, só se preocupa com a direção de Deus, que é Deus que vai fazer você ser escolhido. Tem gente que gasta a vida inteira traçando estratégia contra a concorrência e não sai do lugar, porque a maior concorrente nossa é a nossa carne. A carne e o espírito guerreiam entre si, um não quer fazer a vontade do outro. Quem já leu na Bíblia? Precisa ler a Bíblia. Quem cede à carne não vive esses projetos. Deus disse assim, tem um monte de povos lá. Mas para que Deus precisava falar isso? Só para deixar claro, quando eles falassem: mas Deus, tem uns povos lá, eu acho que está errado, acho que o mapa deu ruim, o Waze desconectou, o Google Maps não deu certo. Não, Deus já sabe. Deus já sabe os desafios que eu e você vamos encarar amanhã. Deus já sabe os desafios da semana que vem. Deus já sabe quem vai puxar o meu e o seu tapete. Deus já sabe quem vai mentir a nosso respeito. E mesmo assim Ele diz: continua, porque eu com você somos maioria. Eu vou te dar essa terra. Depende da sua obediência, não da sua habilidade. A sua habilidade nós vamos desenvolvendo juntos. Preste atenção que eu não disse que você e eu não precisamos ter habilidade. Eu disse que a gente precisa desenvolver a nossa habilidade debaixo da autoridade de Deus. Quem entendeu? Antes que alguém fale: eu nem preciso me habilitar. Não precisa. Mas debaixo de cada palavra de Deus. Aí ele diz ainda assim. Agora, por favor, lê bem forte o que Deus disse aí. Sim, o quê? Não, sim, o quê? O clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam como? Cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito. Quando é que Deus mandou Moisés voltar ao Egito para libertar o povo de Deus, o povo de Israel? Quando? Quando o clamor chegou até Deus. Por isso nós acabamos de ler: clama a mim. Você não clama, só reclama. Não adora, só murmura. Não celebra. Tem gente, irmão, que vem para o culto como ovelha muda ao matadouro. Tem gente que vem para o culto, parece que está indo para o velório.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Que honra! Deus me chama de filho e fica me esperando na casa para ter um encontro com Ele, seja na quarta, seja no domingo, seja no sábado, jovens, seja... Deus me espera para esse encontro. Se alegra. Põe o tópico aí para mim, por favor. Quando clamamos a Deus, por favor, lê forte aí comigo. Projetos do céu são revelados na terra. Alguém veio clamar a Deus hoje aqui? Então vai ter projeto revelado na tua vida. Deus tinha um projeto de libertar o povo de Israel. O povo de Israel está lá, e queima palha, e faz tijolo, e queima palha, e faz tijolo, e busca tijolo, e piora, e o faraó aumenta a opressão, e o povo continua. Eles nem imaginam o que está por vir. Irmão, você e eu nem imaginamos o que está por vir. Deus tem um projeto incrível com a gente. Isaías diz que o homem nobre projeta coisas nobres. Se o homem nobre projeta coisas nobres, imagina o que Deus, que é mais nobre que todo homem nobre, tem de projeto para a gente. Gente, a minha expectativa em Deus é muito alta, porque até homens nobres conseguem fazer projetos nobres. Imagina Deus quando olhou para o Rogério. Aí tentaram me diminuir. Aí eu passei desde o ventre, a minha infância até a adolescência, sempre tentando, ser aceito por alguma coisa. Caí nos vícios, caí no mundanismo, prostituição, drogas, porque eu precisava ser aceito. E quanto mais eu tentava no pecado, mais fundo eu ia. Sai hoje disso aí, desse lamaçal. Se agarre em Jesus, que Ele vai te levar para um nível que você jamais imaginou que você poderia viver. Realização, prosperidade de verdade, paz, projetos nobres do céu. Mas quando reclamamos, não é quando murmuramos, não é quando falamos mal do outro, não é quando tentamos sabotar os outros, não é quando a gente mente e engana para dar certo as coisas, não é quando a gente fala assim, tem que entender. Não tem que entender, tem que crer. O justo não viverá pelo que entende, viverá pela fé. Se a Bíblia disse sim, é sim, disse não, é não e acabou. Ou então já disse que não crê na Bíblia de uma vez. Porque a Bíblia, irmãos, não é... Sabe, quem já leu aqueles livros que você tem 3 opções, aí você vai para o capítulo tal? Quem já leu? Eu não sei como é que chama, mas eu já li. Só o Beto e eu. Gente, vocês não sabem o que se trata, não? Também já leu. Tá vendo? Que é assim, fulano apareceu morto, e não sei o que lá, tal, falando um monte de coisa. Daqui a pouco fala, se você acha que ele foi morto pelo primo, vai para a página tal. Se você acha que quem matou foi o cunhado, vai para a página tal. A Pietra está olhando para mim e rindo, falando, nossa pastor, existe isso? Pietra, a Bíblia não é assim. Deus disse que eu não posso pecar, mas deixa eu achar uma palavra aqui que diz que eu posso. Deixa eu procurar uma história que vai dar certo a minha mentira. Deus, aqui, quer mentir, vai para a página tal, vai para João 8:44. Quem mente está dizendo, Deus não te quero como pai. Diabo, papai, aí não, é para baixo, né? Diabo nunca para cima. Eu não quero chamar o diabo de meu pai. Nenhuma carência paterna, nenhuma falta de aceitação, rejeição, bloqueio justifica uma aliança com o diabo. Mas sem perceber, por carências, o ser humano, a gente, antes de conhecer Jesus, vai se entregando às alianças com o diabo. Mas essa é uma noite de mudança na visão. Esses 3 dias, irmão, nós vamos sair num nível daqui, que quem alimentar esse fogo que Deus está colocando, vai viver em 2023 a melhor estação da tua vida. Eu não disse que vai ser o tempo que mais você vai ganhar dinheiro, não, mais você vai pôr a tua vida em ordem, vai crescer, vai sim prosperar, vai sim ter recurso, mas você vai alinhar a tua vida por completo, e eu também. Clame. Tem projeto do céu que precisa ser revelado na terra, ninguém sabe ainda, Deus está esperando eu e você. Põe o próximo tópico aí, porque não dá tempo de eu ler tudo que eu queria. Não, antes de pôr o próximo tópico, vem comigo rapidinho em Êxodo 12, do 31 ao 36, isso eu preciso ler. Depois eu só passo alguns tópicos aqui e a gente ora. Êxodo 12, verso 31. É como eu imaginava, a primeira mensagem eu consigo, primeira parte, a segunda não. Mas tá bom, tem que ser o que Deus quer. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o filho do diabo mandando ir adorar a Deus. Porque não aguenta quando a gente é obediente a Deus.
O diabo não aguenta a nossa obediência a Deus, irmão. Ele não aguenta. Você quer deixar o diabo de ponta cabeça, eu não sei qual que é o lado certo e errado dele, não quero nem saber. Obedeça a Deus. Ele perde o rumo e fica desorientado. Jesus, se tu és o Filho de Deus, está com fome, né? Manda as pedras se tornarem pão. Quem que falou isso para Jesus? Aí Jesus diz, mas também está escrito, aliás, está escrito, essa é a primeira, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo insistiu, não vou ficar falando tudo aqui, porque já perdeu o rumo e saiu. Aí os anjos chegaram e falaram assim, a gente veio trazer o banquete. Para quem responde às tentações do diabo com obediência à palavra de Deus, tem sempre anjos vindo com um banquete preparado. É só responder, isso não é para mim. Está escrito, está escrito, está escrito. E espera que os anjos já estão chegando aí. Tem anjo aqui, irmão. Eu não estou falando aqui que eu estou vendo nada não, eu estou vendo a Bíblia. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme a Deus. Tem alguém temente a Deus hoje aqui? Então está cheio de anjo aqui acampado. E eles vêm ministrar a bênção para quem diz não ao diabo. Olha aqui que o faraó falou mais, 32. Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui, vão embora, mas abençoe-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Os israelitas levavam a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros, seguindo as instruções de direção. O faraó aqui do Egito tem dinheiro, tem poder, mas quem tem uma palavra, uma direção de Deus é Moisés. O maior, o que vai vencer a batalha não é quem tem poder ou quem tem riqueza, é quem se move na direção que Deus estabeleceu. Tem gente que tem grandes empresas, se aquele negócio acabar, a pessoa faz o quê? Tem gente que já ganhou muito dinheiro, mas se ele perde aquele emprego que dá muito dinheiro, que ele é bem remunerado, ele vai fazer o que da vida? Eu preciso ter projeto, eu preciso ter riqueza, mas eu preciso ter direção, porque se as coisas mudarem, Deus, eu continuo ouvindo a tua voz. Alguém está entendendo? Agora é um tempo novo para o povo. Aí diz ainda o versículo 36. Não, 35 ainda. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que eles entregaram o que, irmão? Não, entregaram o que? Ah, irmão, eu estou pronto para receber tudo que Deus está mandando me entregarem. Eu estou pronto para receber tudo que Deus mandar me entregarem. Foi isso que Deus me falou lá em Êxodo 25. Receba tudo que eu mandar te entregar. Eu declaro sobre você o que eu recebi. Eu sou seu pastor, eu sou pastor dessa igreja. Tudo que Deus mandar te entregar, receba. Mas você só vai receber tudo que Deus mandar alguém te entregar quando você rejeitar o que o diabo tem. Rejeita o que o diabo tem e se prepara, porque Deus vai mandar entregarem para você tudo que vem dele. O que era aqui no caso, irmãos? Olha aqui. Ah, Jesus amado, glória ao teu nome, Jesus. Tudo o que pediram, de modo que lhe entregaram tudo. Assim os israelitas tomaram para si o que, gente? As o que? Riquezas dos egípcios. Não foi com poder, não foi comprando riqueza com riqueza, foi com direção. Foi com o quê? Não basta ter riqueza, não basta ter poder, precisa ter a direção certa. A palavra que Deus está nos dando esses dias é a direção certa. Põe o tópico para mim, por favor, para a gente poder orar. O projeto de Deus é o quê? Maior, além de libertação tem o que? Provisão e restituição. Moisés, vai lá. O que Deus falou com Moisés que a gente leu? Irmão, não dá para ler todos os capítulos aqui não. Eu desci para livrar o meu povo, e eu quero que você vai lá, fala com o faraó, para fazer o que? Libertar o meu povo. Não foi isso que Deus falou com Moisés, gente? Quando Deus falou com Moisés, Deus falou sobre riqueza? Deus falou sobre restituição? Porque aquele povo trabalhou 430 anos. Quanto tempo? 430 anos sem receber salário, só sendo explorados. 430 anos de exploração, irmão. Ninguém aqui foi explorado tanto tempo. Talvez. Ah, ele olhou. O Zé gosta, né, Zé? Porque era o Zé e o Ananias. Olha o irmão Adilson dizendo, eu também, pastor. Sou pequenininho, mas tenho rodagem. Rodagem alta. Ei, 430 anos foram pagos em uma noite. Não.
Não, 430 anos foram pagos em uma noite. Imagina o que Deus está fazendo hoje aqui. Imagina o que Ele pode fazer nesses 3 dias, gente. Uma dívida de 430 anos foram pagos em uma noite. Em nome de Jesus, quem nos deve vai nos pagar, e quem a gente deve nós vamos pagar, em nome de Jesus. Porque não basta ficar pedindo, Deus abençoa, quem me deve vai me pagar, você não paga os outros. Você não dá a quem tem que dar aquilo que é devido, a começar de Deus. Numa noite, entendeu, Tiago? 430 anos em uma noite. Quem foi que colheu, pastor Adão? Isaac semeou na terra e colheu no mesmo ano, quantas vezes? Quantas vezes? 100 vezes mais. Moisés colheu 430 anos de trabalho em uma noite. Ah não, gente, não é possível, gente. Gente, eu estou começando a ficar viciado nesse propósito aqui. Mês que vem é capaz de fazer 3 dias, no outro também, porque o negócio está bom demais. São revelações para quem está buscando. São direções para quem está buscando, para quem está dando crédito. Veio provisão e restituição. Moisés não sabia nada disso. Moisés só sabia, Deus vai tirar a gente daqui, depois eu sei o que a gente faz. Mas Moisés, o que a gente vai fazer? Não sei. Deus que tira é o Deus que cuida. O Deus que te tira do pecado, cuida de você fora do pecado. Mas aí, pastor, eu vou ficar com vontade de pecar. Vai, irmão. Não pensa que para não pecar é que não tem mais vontade. Para não pecar é porque tem um Deus na tua vida que diz, eu amo mais a Deus do que o prazer do pecado. Por isso que a Bíblia manda fugir do pecado. Não dá para andar perto do pecado e não pecar. Quem anda perto do pecado quer pecar. Quem não quer pecar, foge do pecado. É obediência à palavra. Foge, corre. 430 anos pagos em uma noite. Veio provisão e veio o que mais, gente? Restituição. Tudo porque eles obedeceram uma direção. Eu creio que está chegando provisão e restituição. Eu creio que está chegando coisas que a gente não esperava, só de a gente obedecer a direção de Deus. Põe o próximo tópico e eu oro. Se você ver o meu esboço, você vai ver que aqui no meio, exatamente onde eu cheguei, tem um tracinho aqui. Porque é onde eu achei que dava para chegar. Deu. A outra parte, de repente, quarta que vem a gente fala. Não amanhã, a outra, que amanhã eu vou falar outra mensagem. Ou por esses dias. Ah, pastor, avisa a gente. Não, irmão, já avisei. Quarta e domingo tem culto, estou aqui pregando. Se quiser, vem. Está falado. Simples assim. Tem Jesus, quarta e domingo. Não precisa ter no jejum, não tem Jesus. Deus quer nos o quê? Entregar o que ainda nem o quê? Imaginamos. Mas precisamos ser fiéis no mínimo. Nas palavras, na obediência, na lealdade, nos tributos, na honra a Deus, na generosidade, na liberalidade, no desapego, na santidade. No pouco, nos pequenos comandos e instruções. Hoje indo lá para o monte, eu dei um comando para o Paulo. Paulo é um filho, Paulo é um dos corações mais lindos que Jesus me permitiu conhecer. Como eu amo sua vida, Paulo. Eu falei, Paulo, faça tal coisa. Ele foi e fez outra. Falei, ei, Paulo. Ele foi, então, pastor, eu mandei mensagem. Falei, mas falei para você ligar. Então, mas eu mandei mensagem. Aí, coitado, distraído, já tomou uma. Mas com muito carinho. Eu estava já afiado com essa palavra, irmão. E aí eu falei para ele na volta, falei, você entendeu, Paulo, que Deus usou você, usou, aliás, o seu deslize para ser ilustração no culto à noite? Eu falei, Paulo, é por isso que às vezes a gente não avança e não chega onde Deus quer. Porque o comando é um, o que a gente faz é outra coisa. A gente prefere justificativa do que obediência. A gente prefere mudar o que Deus mandou e fazer do nosso jeito. Eu vou fazer do meu jeito é melhor. E o Paulo é um menino. Olha, já estou elogiando ele pra caramba, incrível. Incrível. Não foi por maldade nenhuma. Simplesmente ele acha que eu mandar uma mensagem é mais prático. Hoje ninguém liga para ninguém. Mas a instrução precisava ser por telefone e não por mensagem. Qual a instrução que Deus está te dando? Não tenta mudar do seu jeito. Faz do jeito que Deus falou. É melhor. Vai na direção. Deu certo, Paulo? Aprendeu, subiu de nível. Está feliz. Precisamos ser fiéis no mínimo, no pouco, nos pequenos comandos e instruções. Não mude, não invente, não force a barra. Creia e veja a glória de Deus se manifestando. Com poder, com projeto, com riqueza, com provisão e restituição. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Eita, glória a Deus.